O tema do Retratos Catarinenses de hoje é cultura. Nós viemos conhecer o Palácio Cruz e Souza, que fica no coração de Florianópolis. Durante mais de 200 anos, o prédio foi sede do governo do estado. Hoje é um museu que abriga parte valiosa da história da capital catarinense. O casarão em tons rosas chama a atenção de quem passa pela rua. Impossível não perceber o prédio imponente de arquitetura eclética. Uma mistura do barroco com o neoclássico e que resultou nessa estrutura de valor inestimável. Ele foi construído no século XVIII, quando foi criada a Capitania Ilha de Santa Catarina e nomeado o primeiro governador, o brigadeiro José da Silva Paz. Depois dele, outros 28 governadores passaram pelo palácio. E cada um deles deixou, é claro, marcas, muitas delas guardadas como preciosidades até hoje no museu. A Veronice, que é guia, ajuda os visitantes a viajarem pela história, contando detalhes importantes sobre o lugar. Era onde as pessoas ficavam aguardando para poder conversar com o governador. Nessa sala nós temos um mobiliário do final do século XIX, os espelhos em cristal italiano, a moldura gesso, pintura feita com pó de ouro, e no alto do espelho tem o brasão do estado. Foi fabricado especialmente para o palácio. A parte central da casa tem uma clarabóia que permite a iluminação natural. O teto é cercado de simbolismos. Figuras femininas são talhadas com perfeição, assim como o nome dos 44 municípios existentes em 1940. Para compor o ambiente, uma escadaria de mármore de Carrara, digna de personagens ilustres. Eu imagino as coisas que passaram aqui, eu imagino o passado, a fase dele e como ele é. Esse prédio aqui é de 1700 e alguma coisa, então a senhora vê, é bastante interessante, porque nós não vamos ver móveis, nada parecido. Objetos usados pelos governadores compõem os ambientes e ajudam a remontar a história. No Salão Nobre destacam-se o trabalho de marchetaria com influência portuguesa nos assoalhos, as pinturas das paredes, os detalhes em gesso nos tetos. E não dá para deixar de conhecer o Salão Vermelho, uma enorme sala de jantar usada para banquetes. Impecável, com suas louças de cristais e porcelana. O vitral de 1913 compõe um espaço por onde figuras importantes circularam. Essa família que mora em Goiás ficou impressionada com a riqueza da história catarinense. Olhando, visitando, fomos à catedral, agora estamos aqui no museu. Achei super interessante o mobiliário da época, o estilo, coisa que a gente nem acredita que existiu, assim, naquela época, tanta beleza, né? Achei muito bonita a pintura, né, os móveis, achei super interessante, que eu não conhecia. E tem muita coisa para conhecer. Essa aqui, por exemplo, foi a primeira lâmpada que chegou a Santa Catarina em 1910 e dizem que funcionou por mais de 40 anos. Em 1977 foi feita a primeira restauração aqui. E aí o local, que era conhecido como Palácio Rosado, foi batizado de Palácio Cruz e Souza, em homenagem ao poeta catarinense, que inclusive tem os restos mortais guardados aqui. Logo, a urna vai ser exposta para visita. O palácio está passando por reformas. Márcia faz parte de um grupo responsável pela preservação e restauração das pinturas nas paredes. Um trabalho minucioso para manter preservados séculos de história. Então, é uma parte do processo mesmo de conservação do patrimônio, né, que precisa dessa parte de manutenção e de acompanhamento. E a parte de restauração, ela vem recompor algumas partes que foram perdidas para que se tenha o melhor ambiente possível e se preserve a história de Santa Catarina, né? A ideia é ainda aproveitar melhor a estrutura do museu. Vários projetos estão sendo colocados em prática. Um deles são oficinas como esta, onde os artistas que expõem no local ensinam um pouco da arte para quem tem interesse, e de graça. Laércio usa pigmentos naturais para pintar os quadros e deu dicas importantes para esse grupo. Hoje poder também mostrar o meu trabalho através de uma mini oficina, né, de 3 horas só, para mostrar para arte educadores, isso que foi super bacana no meu trabalho. A ideia é qualificar o uso do espaço,
atrair novos públicos que normalmente não nos visitam e trazer um uso social desse espaço privilegiado no centro de Florianópolis. O Palácio Cruz e Souza vai aos poucos deixando de ser apenas um museu para ser um centro produtor de cultura, que pretende atrair cada vez mais moradores e turistas para que conheçam e valorizem a história e também ajudem a manter esse patrimônio.